capítulo 10. Quero ler com vocês, que vocês acompanhem a leitura comigo. Hebreus 10, nós vamos ler do verso 11 até o verso 18. Hebreus capítulo 10, 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos porque temos a gloriosa oportunidade de ouvirmos a tua voz por meio da pregação do teu evangelho. Fala conosco, desvenda os nossos olhos, exalta o teu nome, edifica a tua igreja, para o nosso bem, Senhor Deus, e para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. O breve catecismo, irmãos, na pergunta 28 do breve catecismo, queria, se você tiver acesso, né, ao catecismo, é bem interessante você dar uma olhada. O catecismo, na pergunta de número 28 diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? É a pergunta do catecismo. A resposta do catecismo é: a exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. A seção que nós lemos aqui do texto de Hebreus, ela se enquadra exatamente num dos tópicos dessa pergunta. Em que consiste a exaltação de Cristo? Ele vai da ressurreição dos mortos até o retorno dele. E passa também por ele assentar-se à destra de Deus, como nós podemos notar aqui no capítulo 10, no texto que nós acabamos de ler. O que chama a nossa atenção, e eu queria frisar com vocês nessa manhã, esse é o nosso objetivo, é perceber que a obra de Cristo, na sua completude, irmãos, ela produzirá a grande bênção que nenhuma obra ou nenhuma realização pode realizar, que é o perdão dos nossos pecados. E isso é um efeito glorioso, porque em nenhum outro lugar você vai encontrar tal declaração. No Antigo Testamento era esse o propósito, no Novo Testamento esse é o propósito. Por exemplo, quando você lê o verso 11 do capítulo 10, a conclusão, depois de dizer que o sacerdote oferecia muitos sacrifícios, ele vai dizer na conclusão que nunca jamais podem remover pecados. Então, havia um sistema no Antigo Testamento que apontava para a grande obra de Cristo que perdoaria os nossos pecados. Só que aquele sistema em si não teria condições de fazê-lo. E nós, quando olhamos para esse texto, nós começamos a perceber que, especialmente Hebreus, é o que eu tenho exposto na igreja durante esse ano, a carta aos Hebreus, a igreja tem se deparado com isso domingo após domingo, a repetição dessa informação, né, a quantidade de sacrifícios,
e aquele sacrifício não tinha poder para perdoar pecado. Qual era a diferença? A diferença entre Cristo como sumo sacerdote e o sumo sacerdote do Antigo Testamento é que eles compareciam uma vez por ano na presença de Deus e ofereciam sacrifícios e não poderiam ter os seus pecados perdoados definitivamente. E agora, mais uma vez, ele traz a mesma verdade. Só que toda vez que ele traz essa repetição, ele tem um ponto a destacar. Ele não repete meramente dizendo, ora, o sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia sacrifícios repetidamente. Ele não está apenas declarando isso de modo cansativo. Em cada momento, ele está estabelecendo uma relação com Cristo. Ele fez isso anteriormente quando ele mostra a relação entre sombra e aquilo que é de fato a natureza, a substância. O Antigo Testamento era a sombra e o Novo Testamento, em Cristo, é a substância. Aqui agora, ele vai usar uma outra figura, mesmo usando o caráter da repetição. E eu queria que você prestasse bem atenção comigo, porque no texto, como está traduzido a nossa língua, ele não traz essa verdade, mas eu queria que você prestasse atenção qual é o foco da relação entre a obra determinada por Deus acerca dos sacerdotes no Antigo Testamento, que apontavam para o perdão em Cristo, mas que em si não tinha poder de perdoar pecado, e o que acontece com Cristo que distingue do Antigo Testamento. Olhe comigo mais uma vez o verso 11, e veja o que é que ele diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Os mesmos sacrifícios. Se você for no capítulo 10, ainda no versículo 1, ele diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, e aí ele está mostrando, o Antigo Testamento é sombra, não a imagem real das coisas, aqui ele volta a descrever, só que com um tom interessante. Jesus Cristo, no verso 12, diz o seguinte, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele, tendo feito isso, ele se assenta à destra de Deus. Qual é, irmãos, a lógica dessa distinção? Há uma palavrinha aqui no verso 11 que diz assim, todo sacerdote se apresenta. Essa palavra aqui, apresentar, não é? Ele se apresenta. Na língua grega, é uma tradução que é possível, muito bem, claramente possível, a ideia de estar de pé. Quando eu digo ele se apresenta, ele não se assenta, ele fica de pé, porque ele não entra no descanso. Qual a ideia? É que ele continuamente permanece fazendo a mesma coisa. E o fato dele fazer a mesma coisa, porque em um momento o autor da carta aos Hebreus vai descrever que o sacrifício, veja, que o sacrifício oferecido no Antigo Testamento é comparado com o dia da expiação, que uma vez ao ano o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos. Aqui agora, ele não está comparando o trabalho no dia da expiação, ele está comparando ao trabalho diário, em que eles oferecem sacrifício todos os dias, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, muitas vezes eles fazem. Só que, na maneira como o texto coloca, veja, ele se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes. Ele não para de fazer, ele volta e retorna para realizar exatamente a mesma coisa. Ele vai estabelecer o mesmo princípio, como podemos notar aqui no texto sagrado. Qual é a lógica que ele estabelece então para descrever isso? Queria que você voltasse comigo lá no texto de Deuteronômio, por favor, irmãos, capítulo 18, versículo 5. Deuteronômio,
capítulo 18, verso 5. Mais uma vez, há um detalhe nesse texto, é que na nossa língua, em português, quando foi traduzido esse verso, ele não traz essa mesma imagem que nós estamos colocando aqui. Mas você entender como funciona. O 18, verso 5 diz assim, irmãos: porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de entre as suas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Perceba que a vocação do sacerdote da tribo é para que se faça todos os dias. Só que tem uma palavra aqui, que no versículo diz assim, ministrar. Esse verbo ministrar. Esse verbo, ele não é o verbo comum usado para ministrar. Esse verbo aqui, em hebraico, é o verbo amad, que significa estar de pé. Por exemplo, o Salmo de número 1 diz assim, no verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem está de pé no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verbo, estar de pé, é exatamente a mesma palavra usada aqui. Quando ele, para ministrar, em outras palavras, é para ficar de pé. A imagem aqui, todos os dias, remonta para o fato de que era necessário que se repetisse isso continuamente. Continuamente. Já Jesus Cristo, voltando ao texto aqui de Hebreus, ele faz uma distinção fundamental. Qual é a distinção, irmãos? É que Jesus, porém, e aí veja a diversativa, quebrando o texto, e aí ele vai mostrar a diferença entre Cristo e eles. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de uma vez por todas. Um comentarista específico diz assim: se tivesse havido uma multiplicação do sacrifício de Cristo, como no Antigo Testamento, Cristo não poderia ter sido verdadeiramente universal, nem verdadeiramente eficaz no sacrifício. Mas a oferta de Cristo foi de fato universal e plenamente eficaz, e portanto é um único sacrifício, e oferecido apenas uma vez. Pois se tivesse sido oferecido 2 vezes, 2 coisas teriam que acontecer, uma ou outra. Ou o sacrifício da primeira ocasião não teria sido plenamente universal e absolutamente suficiente, ou o segundo sacrifício era inútil e supérfluo. Ele precisa ter sido único, porque se repetiu, ele já não tem o poder, num único sacrifício, de perdoar os nossos pecados. O anúncio dessa declaração textual, irmãos, é que, ao fazer isso, ele se assentou à direita de Deus. Ele entrou no domínio, no descanso. E aqui é um ponto importante. Quando a gente pensa, não é, ele se assentou, a gente sempre toma as coisas na parte da nossa ótica, não é? Então, é como a gente diz assim: Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7. Então a gente pensa que Deus foi deitar, foi descansar, e nós sabemos muito bem que Ele contemplou a criação, que Ele se maravilhou com a obra que foi feita. E quando Ele se assenta, não significa que agora Ele não faz nada. Se você voltar comigo na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 1, por favor. Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, diz assim o texto sagrado, irmãos. O texto diz assim: Ele que é o resplendor da glória, aqui é Cristo, tá certo? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui há uma associação, porque é a citação do Salmo 110, verso 1. Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E veja que aqui eu tenho os 2 ofícios na mesma pessoa. Ele
fez purificação pelos nossos pecados, isto é, o seu sacrifício perfeito nos perdoou os pecados, e aí ele se assenta no trono, e ao sentar-se no trono, não é meramente sacerdote, ele é rei, ele tem o domínio sobre tudo e todos. Isto é, agora, depois de ter vencido os seus inimigos, ele se assenta para poder governar verdadeiramente com base naquilo que ele fez e com o poder que lhe foi concedido para governar a igreja dele mesmo, a igreja que pertence a ele, a igreja do Senhor. A influência do Salmo 110, irmãos, que é um salmo messiânico, ela permeia toda a epístola da carta aos Hebreus. O que é dito não apenas retoma o que já tinha sido ensinado, como vimos no capítulo 1, versículo 3, não é isso. Mas o que é dito aqui enfatiza o fato de que nós olhamos para ele, e isso é motivo de conforto para a igreja. No capítulo 12, se você for comigo, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, você vai ver, no versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E isso aqui, irmãos, é a igreja diante dos conflitos e das lutas, das perseguições, na sua fraqueza, quando a gente imagina que vai desistir, que não tem força para caminhar, e o nosso pecado às vezes é maior do que a gente pode imaginar. Nós olhamos para aquele que venceu, e veja o texto, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para ele, não tirando os olhos dele, daquele com quem nós estamos unidos, o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo da ignomínia, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Está sentado à destra do trono de Deus. Ele está ali. Você imagina a descrição que é feita dele, irmãos. Eu olho para aquele que suportou o sofrimento por causa daquilo que estava designado a ele. O que estava designado a ele? Se você voltar para o texto do capítulo 10, está designado a ele que no fruto do seu trabalho, o pecado daqueles que ele amou antes da fundação do mundo seria perdoado. Ele suportou a aflição. Ele está sentado. Esse é o caminho. Não se cansem. Olhe para aquele que suportou a ignomínia, o sofrimento, por causa daquilo que estava proposto para ele. Capítulo 10, do versículo 12 diz: porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que acontece com o seu sacrifício, irmãos? No verso 11 diz: a quantidade de sacrifícios diários feitos pelos sacerdotes não poderiam perdoar pecados. O que acontece com o sacrifício de Cristo? No versículo 14, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os nossos pecados foram perdoados. Ele está sentado ali. Você imagina que esse aqui é o capítulo 11, o capítulo 12 da carta aos Hebreus que nós lemos, mas ele vem imediatamente após, obviamente, ao capítulo 11, mas não é meramente uma lógica do 10, 11 e 12, é que o 11 ele conta a história dos que viveram antes da vinda de Cristo no Antigo Testamento, e veja que era a mesma verdade. No capítulo 11, quando ele descreve sobre Moisés, no versículo 24, ele diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja,
Moisés olhava para Cristo, aquele que viria, aquele que o sistema sacrificial apontava. Ele olhava para Cristo e dizia: eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que usufruir da glória desse mundo, dos prazeres transitórios dessa terra. E aí ele diz, irmãos, veja que beleza, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Mas o 26 é mais glorioso ainda, ele diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que coisa impressionante. Essa é a fé do Antigo Testamento, essa é a fé da igreja do Novo Testamento. Mas todas apontavam para uma realidade. O Antigo Testamento, o sistema sacrificial impedia o sumo sacerdócio de descansar. Porque não havia perfeição naquele sistema. Não havia perfeição naquele sistema. Podemos ainda frisar, irmãos, você olha para o texto e diz assim: Jesus, ele não apenas está sentado ali descansando, mas ele está ativo. Capítulo 4 diz assim, no verso 14 a 16 de Hebreus: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, como nós, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem cometer pecado. Aí diz: achegai-vos confiadamente diante do trono da graça, para receberem socorro, graça, misericórdia em tempo oportuno. Daquele trono vem graça, misericórdia, socorro durante os anos em que caminhamos nessa terra. A vitória de Cristo, o assentar-se no trono, o ter completado a obra, garante à igreja não apenas um exemplo, mas a perfeita obra que nos livra do pecado e do inferno. Só que o texto, ele tem um detalhe interessante que eu queria que vocês prestassem atenção comigo mais uma vez. Volte lá comigo para o capítulo 10. Ele vai dizer, irmãos, que lá no verso 12, olha, ele diz assim, no versículo 12, agora o 13: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ora, o que acontece? Quando Cristo estava aqui no nosso meio, irmãos, Satanás veio a ele quando ele tinha fome e o tentou. Os homens tocaram nele para tirar a vida e ele entregou a vida. Ele foi cuspido, ele foi ferido. Eles puderam tocar no Rei da Glória e fizeram mal a ele. Agora, ele está colocado sob uma rocha. Ele está colocado sob um lugar onde ninguém pode tocá-lo. E ele diz, ora, é isso que vai acontecer com a igreja. Ele vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui a igreja permanece nessa caminhada segura, olhando para ele, aquele que venceu, que perdoou os nossos pecados e que vai voltar para buscar o seu povo. Nós estamos seguros. E aqui vem a grande linguagem, irmãos. Aquele que espera a sujeição de todos os seus inimigos. A derrota completa de seus inimigos está assegurada. A derrota completa está assegurada. Pois a exaltação de Cristo, pela qual a redenção que ele realizou na terra, como Filho encarnado, foi coroada. E isso sela a ruína de todo opositor de sua autoridade,
De fato, a vinda do Filho ao mundo já é a sua vitória sobre o mundo. Escute Cristo dizendo: essas coisas eu vos falo para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A segurança da igreja está no fato de que Ele venceu o mundo. A cruz de Cristo é quando Ele conquista Satanás, irmãos. Na cruz de Cristo é quando Satanás é conquistado. Se você olhar comigo, mais uma vez em Hebreus, no capítulo 2, citei ontem de cabeça esse texto, mas eu queria que você, já que nós estamos com Hebreus aberto, Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E aí, veja, irmãos, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, somente aqueles com que ele veio salvar, os que estão dentro do pacto com Abraão, isto é o pacto da graça, e os anjos não estão no pacto da graça. Ele veio para morrer por aqueles com quem Deus amou, porque Deus amou antes da fundação do mundo. E ele vai dizer, evidentemente não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Quem são os de Abraão? Os da fé. Ele vai socorrê-los. Ele venceu a morte e socorre aqueles que estão no mesmo pacto, subordinados ao pacto da graça, ou debaixo do pacto da graça. Ele vai continuar. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sempre assentado diante do Senhor, ele venceu, ele é poderoso para socorrer aqueles que estão unidos a ele pelo pacto. O mundo foi vencido, o diabo foi vencido. E é precisamente por isso que agora, irmãos, ele é o lugar da nossa salvação. Jesus Cristo, o juízo final é apenas a aplicação do juízo no último momento, que já ocorreu no Calvário. Lembre-se disso, o juízo que já ocorreu no Calvário será aplicado no fim. Porque o meu pecado foi condenado em Cristo. A minha salvação e libertação repousa no fato de o sacrifício dele perfeito. Perfeito por quê? Porque ele nunca cometeu pecado e morreu pelo meu pecado, levando a maldição que era minha. E consequentemente, irmãos, nós já fomos julgados definitivamente no Calvário. Assim, há uma declaração de um teólogo que diz, irmãos, o julgamento absoluto e definitivo do mundo ocorreu na morte de Cristo. Ali Deus falou a sua última palavra, a sua última e infinita palavra. A última realidade moral está ali, o último padrão, o último juízo. O juízo final já está atrás de nós. O verdadeiro tribunal de Cristo, diante do qual todos devemos comparecer, é a cruz. Não percebemos que o príncipe deste mundo já foi finalmente julgado e que vivemos em um mundo salvo somente porque vivemos em um mundo julgado. Nós estamos livres porque os nossos inimigos já foram julgados. Nós seremos salvos e venceremos no fim porque os nossos inimigos já foram
destruídos. O Salmo 2 diz: o Senhor ri da trama que os homens fazem contra a igreja e contra o seu ungido. O Senhor ri e diz a eles: beijem o filho, porque senão vocês serão destruídos. A igreja do Senhor está segura, irmãos. Não percebemos que o príncipe deste mundo já foi julgado. Cristo não é o juiz apenas em alguma vinda futura, não. Ele vai julgar no fim, sem dúvida também. Mas preste atenção, irmãos. O julgamento já foi feito. Ele não é o juiz apenas em alguma vinda futura. Ele é o juiz eterno em sua grande obra, como aquele que foi crucificado, uma obra histórica, mas ao mesmo tempo atemporal e final. Nele, o príncipe deste mundo foi finalmente e eficazmente julgado, e a condenação absoluta foi pronunciada. Satanás então caiu do céu. O julgamento absoluto e irrevogável foi pronunciado sobre o mal. Ali também o julgamento de nossos pecados recaiu de uma vez por todas sobre o santo e justo. O juízo que Cristo exerce está fundamentado no juízo que ele suportou. Ele assume o juízo porque o absorveu. Salvação e juízo estão intimamente ligados. Mas vem a pergunta: por que a demora? Por que nós não somos agora? Porque todo o mal, porque ainda existe mal, porque o pecado ainda insiste, porque nós ainda sofremos. Qual a luta? Por que isso não foi e não é definitivamente resolvido hoje? Crisóstomo diz algo que eu acho extraordinário. Ele diz assim: os inimigos de Cristo não foram logo colocados debaixo dos seus pés imediatamente. Sabe por quê? Por causa dos fiéis que haveriam de nascer depois. Deus não é impotente para cumprir o que disse que faria. A demora deve ser vista antes como um prolongamento do dia da graça e, portanto, como um sinal da misericórdia e da longanimidade de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa. Não, como alguns a julgam, como Pedro diz: ele não vai voltar, ele tem retardado o seu retorno. Mas o dia do Senhor virá. E nesse sentido, irmãos, Tomás de Aquino diz: essa espera não sugere qualquer ansiedade da parte de Cristo. Não é aquela ansiedade, quando é que isso vai acontecer? Como acontece com os homens. A esperança adiada para o homem adoece o coração do homem. Mas para Cristo indica o desejo que Deus tem de ser misericordioso, diz ele, para conosco. O Senhor espera para ter misericórdia de ti, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se volte a Ele. O inimigo já foi julgado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Perceba que é tão glorioso isso, irmãos, que no verso 14 nós olhamos para essa expectativa e o autor retoma o conceito de algo completo, definitivo. No 14 ele diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja a realidade da completude e da continuidade. Assim como ele já fez tudo, espera para que os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Ele completou toda a obra do perdão. E aplica isso na vida daqueles que estão sendo santificados. Na teologia nós chamamos isso de, na teologia sistemática particularmente se chama isso de santificação posicional e santificação situacional.
Posicional é aquela que nós nos encontramos diante de Deus, o nosso status diante de Deus. Nós fomos santificados em Cristo. O sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas a nossa situação hoje, irmãos, é que nós estamos vivendo num mundo com pecado que ainda insiste em nossos corações. E nós, como povo onde habita o Espírito, nós lutamos contra o pecado. E voltamos ao Senhor para confessar os nossos pecados. Nós clamamos a misericórdia dEle. Mas estamos seguros, porque o que Ele fez foi definitivo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usa uma linguagem aparentemente contraditória, mas não é, porque no final do dia é a mesma linguagem da carta aos Hebreus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo começa a carta dizendo assim, 1 Coríntios 1, verso 2, preste atenção na linguagem paulina, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, veja que coisa, irmãos, e aqui é algo já completo, terminado, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Quem são os que foram chamados para ser santos? Os que foram santificados em Cristo. Quem são os que foram chamados para viver em santidade? Os que foram aperfeiçoados pelo sacrifício do Cordeiro, os que tiveram seus pecados perdoados definitivamente em Cristo. Definitivamente em Cristo. O argumento de Paulo é glorioso, porque primeiro ele faz implicações do modelo do Antigo Testamento revelacional e mostra que o fato do sacerdote ficar de pé ali difere de Cristo, que depois de oferecer se assenta no trono e tem o domínio, porque todos os inimigos foram destruídos. Talvez a descrição do Salmo 24 explique isso bem, quando ele descreve aquele que entra na glória, quando ele diz, descrevendo que, quem é esse? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo é a descrição de Cristo adentrando a glória, trazendo todos os seus inimigos destruídos e lançados diante de Deus. Todos foram vencidos. Quem é esse que vem? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Venceu os inimigos, destruiu o pecado, destruiu o diabo, o mundo foi vencido. A igreja agora está nesse mundo, debaixo da luta contra Satanás, o pecado, o mundo. Você vai ter uma amostra do que ele fez com Paulo, quando ele se levanta para matar a igreja do Senhor, e no deserto, a glória do Senhor aparece a ele, e ele pergunta, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A igreja não está só. Saulo se levantou contra a igreja. Jesus disse, você se levantou contra mim. Contra mim. Estamos plenamente perdoados, plenamente restaurados. Mas Paulo ele usa uma outra percepção gloriosa, irmãos. O autor da carta aos Hebreus, ele tem essa característica, provavelmente é Paulo que escreveu esse texto, é difícil dizer. Mas você imagina sendo aqui um apóstolo, provavelmente. Ele usa a mesma prática teológica. Tudo que eu estou dizendo aqui é corroborado na escritura do Antigo Testamento. Ele vai dizer isso no verso 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Veja, aquilo que está escrito lá em Jeremias foi dito pelo Espírito Santo. E o que é dito, irmãos? Qual é a marca que está dentro do coração dos eleitos de Deus? Ele diz,
esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. Você lembra no dia descrito lá em Êxodo 19, quando Moisés chega com Israel, depois de liberto no Monte Sinai, e Moisés sobe ao monte, e depois ele vai ao topo do monte, a nuvem vem sobre ele, raios, trovões, relâmpagos são vistos ali, e há um temor no coração dele. A lei de Deus é escrita em pedra, em tábuas de pedra. Aí você vai lembrar de Atos. Atos no capítulo 2. Quando o Senhor é levado aos céus no capítulo 1 de Atos. No capítulo 2, o Espírito vem sobre a igreja. Quando Cristo adentra, veja irmãos, no capítulo 1 ele adentra, 1 e 2 ele adentra os céus. E o texto descreve que ele foi envolvido por uma nuvem, com uma imagem de Moisés que é envolvida por uma nuvem. Só que Moisés ele entra no templo feito por mãos humanas. Jesus Cristo entra no templo feito não por mãos humanas. Cristo adentra, a nuvem o encobre. E o que vem? O Espírito vem, e o que acontece? Ele diz, na pregação de Pedro, o Espírito vem e escreve a lei no coração dos eleitos. Agora, maior do que Moisés, ele não escreve a lei em pedras, ele escreve a lei no coração. Essa é a marca, o modo como eu fui perdoado. E o que Deus fez é que agora a lei dele está escrita no nosso coração, de modo redentivo. E aí a segunda parte ele diz, irmãos, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Qual é a diferença do pacto das obras para o pacto da graça? O pacto feito com Adão e o pacto feito com Cristo, ou melhor, o pacto feito com a igreja na pessoa de Cristo. O pacto feito com Adão, irmãos, ele tem a mesma exigência do pacto da graça, a perfeita obediência. Mas ele tem uma diferença profunda. No pacto das obras, não há perdão de pecado. Se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Não há nenhuma possibilidade de arrependimento, porque não havia um mediador que pudesse fazê-lo. Qual é a grande marca do pacto da graça? O Senhor promete que perdoaria os nossos pecados. E aí ele diz, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Aqui a Escritura revela que o que Cristo opera em nós, no pacto da graça, ao perdoar os nossos pecados, Ele escreve a lei no nosso coração. Ele nos perdoa, não apenas dos pecados passados, mas de todos os nossos pecados para sempre. Para sempre. A vitória foi aqui estabelecida. E Paulo, ele olha para esse texto e diz, isso foi o Espírito Santo que revelou tal coisa à igreja. É aqui que está posto a grande distinção do que Cristo faz para o mundo em todo o seu sentido. Mas por quê, irmãos? Qual é a lógica do argumento? Tudo isso para dizer o quê? É o que diz o versículo final, no verso 18. Ora, onde há remissão destes, isso é, desses pecados, já não há oferta pelo pecado. Onde, irmãos, os nossos pecados foram perdoados, não há mais necessidade de oferta do pecado. O sistema sacrificial foi extinto, porque o sacrifício de Cristo é perfeito.
Enquanto o verso 11, que resume o Antigo Testamento, termina dizendo: nunca jamais podem remover pecados. E o verso 18 termina: de uma vez por todas, os nossos pecados foram perdoados. De uma vez por todas, os nossos pecados foram perdoados. Alguém pode pensar assim, por que a obra de Cristo, irmãos, ela tão gloriosa, ela é encapsulada no perdão dos nossos pecados? Por que ele não descreve a vitória da igreja? Porque isso já está implícito nessa mesma lógica. A segurança da igreja está implícita nessa mesma lógica. Lembre do Salmo 103, quando ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele começa a dizer: é Ele quem perdoa os teus pecados. É Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele que enche de vida a tua velhice. É Ele quem tira a tua alma da cova. Por quê? Veja, irmãos, tudo vem a reboque. É Ele quem cura a tua enfermidade, é Ele quem tira a tua alma da cova, é Ele que enche de vida a tua velhice, é Ele que te faz prosperar no caminho do Senhor. Por quê? Porque o teu pecado foi perdoado. Porque toda a destruição que ocorre na nossa vida é porque o nosso pecado não tinha sido perdoado. Por isso é tão estranho imaginar, irmãos, buscar no Evangelho a solução simplesmente da cura do meu corpo ou de uma melhor condição financeira, quando isso, irmãos, eu posso ter nessa vida e ainda assim viver no inferno por toda a eternidade, se o meu pecado não for perdoado. A carta aos Hebreus descreve a glória dessa verdade, irmãos, e eu posso dizer assim, e aqui eu cito Thomas Boston nessa conclusão, diretamente. Thomas Boston diz assim: o que significa, depois de tudo que vimos e ouvimos, assentar-se à destra de Deus? O que significa que Cristo, depois de ter vencido, assentou-se à destra de Deus, julgando todas as coisas, definitivamente? Ele diz: primeiro, o cumprimento daquela obra é a consumação de todos aqueles ofícios que ele devia realizar na terra para a redenção dos pecadores eleitos. Pois até que tudo estivesse terminado, ele não voltaria à sua glória. Porque aquele que entrou no descanso, ele mesmo também descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele entrou no descanso. Esse é o santo dia do Senhor. Segunda implicação, o grande prazer e satisfação que o Pai teve em Cristo e naquela obra gloriosa que ele havia concluído. Quando retornou da terra ao céu, o Pai o recebeu com o maior testemunho de satisfação e alegria: assenta-te à minha direita. Ele olha para o filho e diz: assenta-te à minha direita. Terceiro, a grande honra e dignidade às quais foi elevado no céu. Enquanto esteve aqui na terra, encobriu sua divindade com a fraqueza do corpo e viveu em condição humilde e baixa, mas agora está exaltado à mais alta honra. Nesse aspecto, Deus conferiu mais honra ao seu próprio Filho como mediador do que jamais conferiu a qualquer outra criatura na terra. Pois, como está escrito: a qual dos anjos disse jamais:
assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quarto, sua investidura com domínio soberano e a suprema autoridade e poder, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, e o pôs à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e potestade e domínio. Fizeste um pouco menor que os anjos, isto é, em respeito ao seu estado de humilhação na terra, mas de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. É Cristo como mediador, que se assenta à destra do Pai, com respeito à sua natureza divina, que nos dias da sua carne esteve com ele, aparentemente obscurecida e velada, agora resplandece em toda a sua glória e esplendor, e com respeito à sua natureza humana, que enquanto habitava, trazia a semelhança da carne pecaminosa e nada possuía em aparência externa que o distinguisse dos outros homens, alcançou uma glória superior a todas as outras criaturas, sendo até mesmo os próprios anjos sujeitos ao homem Cristo. Aí vem, irmãos, os fins pelos quais o nosso Redentor se assenta à destra, depois de ter feito tudo isso, para que, como Rei poderoso, proteja e defenda a sua igreja e o seu povo contra a fúria de todos os seus inimigos, tanto os temporais quanto espirituais. Segundo, para que subjugue todos os inimigos de seu reino e do seu povo, o diabo e todo o seu exército, o mundo, a carne, o pecado e o inferno, ele subjugará. Para que com poder real dispense a todos os seus fiéis, súditos, aqueles dons e graças que os habilitem a gozar da glória que há de ser revelada aqui na terra ainda, para que atue como intercessor poderoso em favor da igreja continuamente, para que todos os inimigos, para que todos os seus amigos e seguidores sejam juntamente com eles levados ao céu e elevados a um estado glorioso, sendo feitos reis e sacerdotes para Deus, para sempre. Tudo isso o Senhor conquistou por nós. Assentou-se à destra de Deus. Deixa eu terminar de fato dizendo, irmãos, e aqui eu preciso que você preste bem atenção nessa conclusão última, por favor. Imagina que a honra de Cristo é a nossa honra. Onde Cristo está, nós estaremos. Jesus, ele tem suas orações ouvidas. Ele disse em João 17, para que onde eu esteja, estejam eles também comigo. Estamos seguros nele. A que honra Cristo como homem mediador foi exaltado? À destra de Deus. Perceba que o assento de poder, de interesse e de atividade está aqui. Quem é Cristo aqui nesse caso? É a mão que dá todos os favores que Deus concede ao seu povo, são entregues por Cristo à igreja. É a mão que recebe. Todos os deveres que Deus aceita dos homens são apresentados por Ele, por Cristo. Tudo o que eu tenho é dado por Deus por meio dele. Tudo o que eu recebo de Deus por meio dele. É a mão que trabalha. Tudo que pertence ao reino da providência e da graça é administrado por Cristo à sua igreja. Verdadeiramente por Cristo. Ele está assentado.
Ele venceu. Nós venceremos, porque Ele venceu. Essa é a segurança que a igreja do Senhor Jesus tem hoje e para sempre. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos.